Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, professor. Tá. Ok. Bom, vamos então começar a nossa aula, né? E, bom, vou começar aqui recuperando com vocês o cronograma, né, da disciplina, porque hoje é uma aula importante também, porque a gente vai migrar para um outro assunto, né? Na verdade, um assunto de uma mesma área, mas a gente vai enfocar de modo mais específico, né, as dimensões básicas de análise das organizações, tá? E hoje é dia 8, né, hoje é dia 13, então, de abril, né? A gente vai tratar, então, da questão da abordagem ecológica de organização, né? Ok, né? O Roberto informou que o microfone dele não tá funcionando, já vi aqui. Por que hoje a aula de hoje é importante e ela tem um avanço, né, importante em relação ao nosso conteúdo, pessoal? Pelo seguinte, a gente viu lá na unidade 1, né, na última aula da unidade 1, que as dimensões básicas de análise das organizações, né, são ambiente, estratégias ou estrutura. Então, quando se procede com uma análise organizacional, em geral, o objeto da análise é um ou mais de uma dessas dimensões da organização. Então, ou se analisa estrutura, ou se analisa ambiente, né, ou se analisa estratégias e condutas. E a gente, nas aulas passadas, em relação ao texto do Morgan, nós vimos propostas de análise organizacional, né, modelos de análise organizacional, modelos de negócio que o Morgan propôs para nós, e que eram, vamos dizer, modelos genéricos em relação às dimensões de análise, né? Então, eram modelos que impactavam, em geral, as três dimensões, né? Então, quando a gente falava, por exemplo, de cérebro, né, a gente via ali claramente implicações relativas à estrutura, né? Quando a gente falava, por exemplo, de organismos, né, a gente via vários impactos relativos à estratégia, né? Quando a gente falou, por exemplo, de cultura, né, ou de política, ou de fluxo e transformação, nós estávamos falando de questões relativas ao ambiente, né, seja ele interno ou externo. Então, o conteúdo que a gente viu até agora de análise organizacional, baseado no livro do Morgan, é um conteúdo, vamos dizer, que engloba essas três dimensões, né? Estratégia, estrutura e ambiente. Então, todas as imagens, as metáforas, os modelos de negócio que o Morgan apresentou para a gente tinham um impacto geral, né, do ponto de vista da análise organizacional. E a partir de hoje, nós vamos abordar questões específicas de análise, tá? Na aula de hoje, a gente vai abordar especificamente a questão de análise de ambiente organizacional, que é a questão da abordagem ecológica. Então, hoje nós vamos falar exclusivamente, então, focando em questões relativas à análise organizacional, mas a análise organizacional focada no ambiente, seja ele o ambiente interno ou externo. E nas duas próximas aulas, dia 15 e dia 20, né, que são as duas aulas antes da prova, nós vamos especificamente falar de estrutura, né? Eu vou deixar a estratégia sem um foco específico, primeiro porque a gente já tratou genericamente nos modelos do Morgan, né? E depois porque a estratégia dessas três dimensões é a única dimensão que tem uma disciplina dedicada só a ela, né? Que tem uma área, não só uma disciplina, mas uma área da administração dedicada só à questão de estratégia, né? Então, nessas próximas três aulas, contando com a de hoje mais as duas, nós vamos focar primeiro em ambiente e depois em estrutura, né? Estrutura que a gente vai falar de Fordismo, Taylorismo, Toyotismo e Volvoísmo, tá? Então, só para localizar vocês sobre o que nós estamos falando e onde nós estamos, né? E qual que é o assunto que a gente vai abordar, tá?
Então, falando de ecologia organizacional, né, eu, assim, antes de entrar especificamente, é um assunto que eu gosto bastante, pessoal, porque essa é uma das poucas teorias que a gente pode dizer que é realmente uma teoria administrativa, tá? Ou seja, uma teoria que foi criada dentro do campo da administração e utilizada dentro do campo da administração, né? Então, a gente tem visto esse debate, né? A gente viu lá no texto do Reed, né, como a questão de construção de teoria na administração é algo contestado historicamente, né? Então, a gente não tem muitas teorias puramente administrativas. Em geral, nós somos um campo que importa teorias e práticas de outras áreas para utilizar aqui, né? E quando a gente fala de ecologia organizacional, não, né? Essa é um quadro teórico administrativo, tá? Ou seja, criado por administradores dentro do campo da administração e aplicado a questões relativas à administração. Então, essa é uma primeira coisa que me chama muito a atenção e que eu particularmente gosto desse quadro teórico da ecologia organizacional, tá? Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender ou saber diferenciar, pessoal, antes de entender o que é a ecologia organizacional, né, é primeiro entender o que não é ecologia organizacional, tá? Ou o que não é abordagem ecológica em organizações. Então, é muito importante saber disso, porque quando a gente fala de ecologia organizacional, em geral as pessoas acham que a gente vai tratar de assuntos de sustentabilidade, natureza, né? Como que a organização pode ser uma organização sustentável do ponto de vista da relação dela com a natureza. E isso não tem nada a ver, tá, pessoal? Simplesmente nada, literalmente nada a ver. Quando a gente fala de ecologia organizacional, nós não estamos falando de empresas verdes, sustentabilidade, uso de energia solar. Nós não estamos falando nada em relação a isso, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é o que não é ecologia organizacional, tá? Então, ecologia organizacional não é um quadro teórico da administração que vai tratar de coisas relativas à natureza, sustentabilidade, negócios socialmente responsáveis. Não é sobre isso, tá? O que é, então, a ecologia organizacional, pessoal? Por incrível que pareça, né? Ecologia organizacional, pessoal, é um quadro teórico, uma abordagem teórica, né, e que tem repercussões práticas, né, como a gente vai ver, mas é um quadro teórico da administração que surge basicamente para responder a seguinte questão: por que uma empresa nasce ou por que uma empresa morre ou fale, né? Vamos usar aqui uma linguagem mais coloquial, né? Então, para quem sempre se perguntou, né, poxa, será que a administração nunca estudou ou nunca produziu conhecimento para investigar o que leva uma empresa a nascer ou o que leva uma empresa a morrer? Sim, se dedicou e tem. Ela se chama ecologia organizacional. Então, a ecologia organizacional é esse quadro, é esse ramo, é essa área do conhecimento da administração, que é o que aqui eu coloquei no slide as palavras mais parecidas com o que está no texto, né? Que é uma área que vai estudar a influência do ambiente interno e externo da organização sobre os seus padrões de mudança. E quando a gente fala mudança, é o quê? Nascer ou morrer, né? Ou seja, nascer, surgir a empresa, fundar uma empresa ou falir a empresa. Então, é uma área do conhecimento dedicada a responder essa questão. O que leva, quais são as questões ou as principais questões ou variáveis, né, ou processos que podem favorecer uma empresa a ser fundada ou que podem favorecer ou influenciar ou levar uma empresa a falir. É isso que é ecologia organizacional. Então, reforçando, vejam que não tem nada a ver, né, com sustentabilidade, qualquer tipo de coisa relacionada a essa ideia de ecologia, tá?
Por que então ecologia, né? Por que então que se usou esse nome, essa denominação de ecologia, que é um pouco ambíguo, né? E confunde as pessoas, né? Porque afinal de contas, já que está se falando de ecologia, por que não se está falando de negócio sustentável, né? Empresa verde? Porque é o seguinte, pessoal, a pergunta principal é essa: por que uma empresa nasce ou morre? E a explicação dessa pergunta, a explicação desse fenômeno, que é uma empresa nascer ou morrer, vai se dar por meio de analogias feitas com a área da ecologia mesmo, tá? Então, quando a gente estuda, por exemplo, ecologia, né, que estuda vidas, populações, comunidades, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o que é ecologia? Ecologia é uma área que vai estudar, por exemplo, como um determinado ser vivo nasce, cresce, se desenvolve ou morre, né? Então, a gente vai trazer conceitos da ecologia, tá, para a área da administração, para explicar por que uma empresa nasce ou morre, entende? Então, por isso se chama ecologia organizacional, porque foi uma teoria administrativa que foi desenvolvida com base nas visões, nas questões, aí sim, relacionadas à ecologia propriamente dita, né? Então, a ideia de população, de ciclo de vida, de ciclo de morte também, né? De comunidades, de como que uma comunidade interage com a outra e assim por diante. Então, por isso, essa abordagem se chama ecologia organizacional, porque ela vai responder a pergunta que ela se propõe, ou seja, por que uma empresa nasce ou morre, a partir de uma visão ecológica da empresa, tá? E basicamente, o que ela faz, né? Qual é o grande resumo do que se chama de abordagem ecológica das organizações, né? O grande resumo é o seguinte: ela vai falar, olha, a teoria ecológica diz as empresas vão nascer ou morrer em função de 4 processos que podem acontecer com ela, né? Então, como que a teoria organiza esses processos? Ela chama basicamente de 4 nomes, né? Então, podem ocorrer o que se chama de processos demográficos, que podem levar uma empresa a nascer ou morrer. Podem ocorrer processos ecológicos, que podem levar uma empresa a nascer ou morrer. Podem ocorrer processos ambientais, que podem levar uma empresa a nascer ou morrer. E podem acontecer processos tecnológicos, que podem levar uma empresa a nascer e morrer. Então, o resumo da abordagem ecológica de organização é essa aqui. A gente tem a pergunta, né, ou seja, o que a teoria se pretende a responder, e as 4 respostas a essa pergunta. Ou seja, uma empresa pode nascer ou morrer em função de um ou mais desses processos aqui, tá? Demográficos, ecológicos, ambientais e tecnológicos. Vamos dar uma olhada em cada um deles, tá? Primeiro, processos demográficos, né? O que são processos demográficos? Vocês têm que recuperar o que significa a palavra demografia, né? Ou demográficos. Então, se vocês já responderam ou já fizeram, por exemplo, pesquisa, né? Respondendo o questionário, por exemplo, então vocês, sei lá, estão fazendo uma pesquisa lá para o TCC de vocês, né? E aí tem o questionário com as questões que você quer que responda, e sempre ao final tem lá uma parte de perfil do respondente, né? Que você vai responder lá qual que é a sua idade, seu sexo, sua escolaridade, seu estado civil, né? A sua renda. Então, isso a gente chama de dados demográficos, ou seja, dados que vão descrever uma determinada característica de uma população, por isso demográficos. Demo, né, população, povo e gráficos, descrição, dados, né? Então, dados do povo, dados de pessoas, dados de uma população, né? Idade, estado civil, escolaridade, altura e assim por diante.
Então, se a gente fala que a empresa ou que a organização pode passar por um processo demográfico de fundação ou fracasso, o que a gente está querendo dizer? Que vão existir características próprias da empresa, como, por exemplo, a idade dela, né? Então, vejam, aqui a gente está analisando o quê? Ambiente interno, né? Então, a gente está falando que vão existir características da própria empresa relativas ao próprio perfil dela que vão levar uma determinada empresa a nascer ou a morrer, né? E a teoria coloca para a gente dois processos demográficos, né? Ou seja, duas características demográficas da própria empresa que podem levar uma empresa a nascer ou a morrer, né? O primeiro que ele chama de dependência da idade, né? Que basicamente tem a seguinte hipótese, pessoal, né? O processo de dependência da idade prevê o seguinte sobre o nascimento ou o fracasso de uma empresa. Aquelas organizações que são mais jovens tendem mais a fracassar do que aquelas empresas que são mais velhas, né? E, bom, eu sempre, antes de dar algumas explicações, né, sempre pergunto para os alunos, né, sempre pergunto para os meus alunos, isso aqui faz sentido para vocês, pessoal? Eu queria ouvir um pouco vocês, ou pelo chat, ou aqui pela vídeo e voz mesmo, né? Faz sentido a gente pensar que aquelas organizações que são mais novas, elas tendem a falir mais se comparadas àquelas empresas da mesma área, né, mais velhas. Isso faz sentido para vocês, pessoal? Onde vocês veem sentido nessa afirmação, nessa hipótese? Professor, para mim faz sentido, porque geralmente a gente fala, as pessoas mais velhas geralmente são mais sábias, então acaba que, tipo assim, uma organização que tem mais tempo no mercado, ou ela tem mais tempo de existência, basicamente, às vezes ela cometeu muitos erros que ela aprendeu com esses erros e ela conseguiu se consertar de certa maneira para meio que consertar esses erros no futuro. E mais jovem, geralmente é uma coisa muito nova, as pessoas não têm muita noção do que, tipo, as pessoas estão experimentando ainda o que dá certo, entendeu? Então, eu acho que Uhum. relaciona muito isso com idade mesmo. A gente pode falar que as coisas mais velhas são mais sábias. Uhum. Perfeito, ótimo, né? Então, Maria Clara chamou a atenção para a questão da idade relacionada à curva de aprendizagem, né? Então, quando realmente a gente é mais jovem, ou uma empresa é mais jovem do que outra, né? O que vai estar acontecendo? Aquela empresa que acabou de entrar no mercado, por mais que você tenha pessoas, você fez um processo seletivo de contratar especialistas, dividiu bem o trabalho, está todo mundo ali dentro do seu quadrado, né? Ou seja, as pessoas estão em funções que elas sabem desenvolver, a empresa como um todo só vai começar a aprender de fato a fazer as coisas que ela se propõe depois que ela nasce, né? E ela vai fazendo, testando, acertando, errando, acumulando experiência, acumulando acerto, acumulando erros. E essa é uma questão realmente muito importante, né? A gente tem acompanhado muito agora, né, para quem acompanha e gosta desse tipo de coisa como eu, né, a SpaceX, por exemplo, tentando lançar, né, uma nova espaçonave aí, que não vem ao caso ficar especificando, mas um novo foguete, uma nova nave, né? Quem tem acompanhado, o que está acontecendo, né? Eles já estão na versão 15 da aeronave, né? Várias delas até agora explodiram, né? Decola, a hora de pousar explode, ou explode no ar, e o que acontece? Esse é um processo de aprendizado, porque é um novo processo que está sendo implementado naquela empresa, né? Então, esse aprendizado leva tempo, custa, né? Exige fracassos para que você consiga aprender e a chegar no sucesso. Então, essa é uma questão muito importante que a Maria Clara destacou, mas não é a única, né? E eu queria ouvir mais vocês aqui, já tem gente com a mão levantada, né? Só antes de passar a palavra, a Isabelle falou que uma organização mais antiga pode ter mais experiência com lucros ou como lidar com crises, é isso mesmo. O André fala, faz sentido para mim, tem até aquela classificação de empresas grandes demais para quebrar ou algo assim, e normalmente as empresas são antigas, exato. Né? Então aqui a gente ainda está falando só da questão da aprendizagem, né?
Quem que está com a mão levantada, pessoal? Sumiu aqui da minha tela? Eu estava levantado, professor, mas eu já baixei. Uhum. Tá, o É, João Vitor. tem uma área, assim, tem um momento das empresas também que é bem sensível, assim, pode parecer que não, mas quando a empresa completa mais ou menos um ano, enfim, antes dos seus 2 anos que ela tem que começar a colocar as pessoas de férias, e quando se trata de uma Uhum. empresa grande, grande assim, eu digo, em número de equipe, de funcionários, essa conta das férias, ela se torna pesada, porque é o primeiro momento em que ela vai se deparar com isso, assim, eu digo inicialmente para a Uhum. empresa. Vai ter Eu uma falo grande despesa. eu falo isso especificamente na minha área que eu trabalho com terceirização de mão de obra. Então, o nosso maior custo é o pessoal. Uhum. Então, se você pega uma empresa com 200 funcionários assim, esses 200 funcionários completam um ano, são 200 pessoas que têm que entrar de férias. E querendo ou Uhum. não, é pesado, assim, é uma conta que ela se torna bem alta, assim, e tem que saber administrar para poder, né, equilibrar as contas da empresa com ela. Perfeito. E qual que é um dado de realidade que mostra que essa previsão teórica é realmente verdadeira, pessoal? Se vocês procurarem os relatórios do Sebrae, né, que é uma das organizações no Brasil que cuida desse tipo de coisa, de tamanho de empresa, falência, abertura, vocês vão ver que os relatórios do Sebrae, de basicamente todos os últimos anos, mostram que mais de 70, 80% das empresas que falem hoje no Brasil e historicamente no Brasil tem até 5 anos. Claro que a gente tem empresas mais velhas que isso falindo, mas se você pega e divide as empresas em menos de 5 anos e a partir de 5 anos, vocês vão ver que esse grupo de menos de 5 anos tem uma taxa de falência extremamente alta se comparado com um grupo mais velho, né? Então, esse é um dado de realidade só para bater a realidade com a teoria, para que vocês vejam a força da teoria, né? E que isso aqui que eu estou falando, pessoal, tá? Ecologia organizacional vem lá de Hannah e Freeman, isso é da década de 70, de 1970. Né? Então, a gente já está falando aqui de coisas de 30, 40, 50, 60 anos atrás já previstos, tá? Quais outras características que uma empresa jovem também tem como dificultador, para além da curva de aprendizagem, das coisas que ela precisa aprender fazendo, errando, basicamente, né? Errando e fazendo, né? A Dara, só antes aqui de completar, dependendo do nicho, muitas empresas novas não possuem diferencial para a área, acabam quebrando também, exatamente. E a gente vai ver que, além disso, Dara, ali para frente a gente vai ver, acho que são processos ecológicos, tem uma previsão teórica só falando de nicho, tá? E aí, realmente, se a gente junta nicho e idade, a gente começa a refinar a nossa análise sobre como que uma empresa pode nascer ou morrer. Mas, sim, a questão do nicho também é muito importante. Tem uma previsão sobre falência e abertura de empresa só relativa a nicho, né? Mas quais são outras características da idade que a empresa tem que lidar também, né, pessoal? Além da curva de aprendizagem. Vejam, uma empresa que é jovem, em geral, ela tem um market share baixo, né? Ou seja, o que é market share? É a parcela de mercado que ela tem. Então, ali, de 100% dos consumidores que consomem aquele produto que eu vendo, em geral, quando uma empresa entra no mercado, ou seja, ela é jovem naquele mercado, né, ela não entra com um market share alto. Eu já cheguei aqui no mercado e hoje eu já tenho 80% do mercado. Então, ela já, primeiro, já tem essa dificuldade da curva de aprendizagem. Segundo, ela, em geral, tem um share baixo. Ela vai ter um market share baixo. Ela vai conquistando o market share com o tempo, né? Outra questão que uma empresa que é nova também enfrenta de dificuldade. O que vocês acham? Quem tem, por exemplo, mais acesso a crédito bancário? Seja ele bancário ou crédito estatal, governamental, qualquer tipo de crédito, de empréstimo. Uma empresa consolidada, antiga, né, já com vários clientes no mercado, ou uma empresa jovem? Uma empresa jovem. Né? Então, quando você é jovem, você tem uma empresa jovem, você ainda não tem reputação, não tem imagem, né? E, portanto, em geral, você tem acesso mais escasso a recursos. Então, uma empresa que é jovem vai ter dificuldade de buscar crédito no mercado, vai ter dificuldade de conseguir crédito com o governo, né?
Outro aspecto relativo à idade, justamente isso que eu acabei de falar, imagem e reputação. É muito, muito difícil você ter empresas que são jovens que já entram naquele mercado com uma imagem e uma reputação reconhecida, consolidada, confiável, né? Em geral, imagem e reputação é uma coisa que leva anos, às vezes décadas, para você construir, né? Então, vejam só a quantidade, e existem várias, tá? Até para a gente não se alongar muito, vou parar por aqui, mas curva de aprendizagem, acesso a crédito, né? Imagem e reputação, market share, são todas questões que são grandes desafios para empresas que são jovens. Então, a teoria, vendo isso, fez essa previsão. Olha, administrador, perceba, quando você é jovem, né, gestor, quando a sua empresa é jovem, você vai estar mais suscetível ao fracasso do que as empresas da mesma área que são antigas, né? Então, se atente para a questão da dependência da idade, né? Esse é um processo demográfico. Depois, outro processo demográfico é o que a teoria... Assim, tem um comentário aqui no chat, né? Só deixa eu ler antes, acho que é da Isabelle. A Isabelle falou: acredito que a questão financeira até uma certa confiança para no momento de crise, por exemplo, pedir um empréstimo. Exato, né? Que eu estava destacando. Né? Então, a empresa jovem, ela não tem acesso fácil a crédito, pessoal, né? Outro processo demográfico é a dependência do tamanho, né? E aí a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, pessoal, é o que é tamanho, né? Como que a gente mede o tamanho de uma empresa, né? A gente tem vários indicadores, tá? No Brasil, o que se adota como critério principal, não único, tá? Mas como critério principal de tamanho é o número de funcionários, tá? Que é inclusive a classificação adotada pelo Sebrae. Então, a gente mede no Brasil a empresa, o tamanho da empresa, pelo número de funcionários que ela tem, né? Então, inclusive o Sebrae tem lá uma faixa de 1 até, sei lá, 15 microempresas, né? De 16 a 30, né? Pequena empresa, e assim por diante. Tem faixas lá, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma empresa a partir de 100 pessoas já é uma empresa grande, né? É muito importante vocês entenderem esse critério. Por quê, pessoal? Porque é isso que vai determinar como que a gente compreende tamanho, né? Porque a gente pode ter outros critérios. Por exemplo, eu posso ter uma empresa, em vez de adotar tamanho, né, como sendo o número de funcionários, eu posso, por exemplo, adotar como critério lucro. E eu posso, por exemplo, ter uma empresa de uma única pessoa que lucra R$1 milhão, né? E aí, eu entenderia que essa empresa é grande ou é pequena? Depende do critério que eu adoto, né? Se eu adoto lucro, essa é uma empresa bastante grande. Se eu adoto número de funcionários, essa é uma microempresa, tá? Mas no Brasil, vamos entender que a gente vai adotar aqui o critério de número de funcionários, né? E aí, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. A segunda coisa que vocês precisam entender é que, geralmente, por isso que a questão que foi feita anteriormente sobre nicho é importante, para que vocês comecem a entender a relação entre os processos, né? A teoria ecológica fala: os processos não são isolados entre si. Em geral, você vai ter uma interação entre idade, nicho, tamanho, né? Por quê? Porque se a gente olha aqui, em geral, idade e tamanho caminham juntos, né? Conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando maior. Essa é pelo menos uma tendência, não é uma regra, tá? Mas em geral, quando uma empresa vai ficando mais velha, né, mais experiente, ela vai aumentando de tamanho. Mas tudo bem, essa é a segunda coisa, só para que vocês comecem a entender a relação que existe entre os processos ecológicos de fundação e de fracasso de empresa. O que é a dependência do tamanho, pessoal? Aqui a hipótese é relativa ao tamanho, ou seja, organizações menores tendem mais ao fracasso do que organizações maiores, tá? E aí eu queria ouvir vocês novamente. O que vocês acham dessa previsão, pessoal? Vocês enxergam algum sentido em falar e entendendo o tamanho aqui como número de funcionários, tá? Mas a gente também pode expandir a compreensão como lucro e assim por diante. Mas, de todo modo, o que vocês acham? Empresas que são menores
realmente são mais suscetíveis a falir do que empresas que são maiores? E por quê? Professor, eu não penso dessa maneira. Uhum. Eu acho que não necessariamente uma empresa menor é tendenciosa ao fracasso. Porque geralmente uma empresa menor, por exemplo, você pega uma startup, ou uma startup, tipo assim, geralmente é muito mais simples os processos, é muito menos burocrático. Eu acho que empresas maiores exigem uma burocracia muito maior para funcionar corretamente. Então, eu acho que empresas menores, geralmente, elas têm um funcionamento melhor. A única coisa que eu consigo pensar que talvez me faça concordar com isso seja, tipo, como é que fala? A receita da empresa, né? Geralmente, empresas menores ganham menos e, geralmente, uma empresa maior já é mais consolidada. Que eu acho que tem muito a ver com a idade também. A idade meio que dita o quanto que a empresa cresce. Sim. Tá, só uma nota de rodapé, tá? Essas teorias, elas não são determinísticas, tá, pessoal? Então, assim, nós não estamos dizendo aqui que necessariamente uma empresa menor vai fracassar se comparada com uma empresa maior. Nós estamos só falando de possibilidades, tá? Então, só para balizar o raciocínio de vocês, de que, assim, nós não estamos falando de processos matemáticos, nós estamos falando aqui de processos sociais, né? Então, o que a teoria pretende sinalizar é assim, ó, há uma maior chance, né? Mas é verdade, Maria Clara, é verdade. A empresa que é menor, ela tem uma maior agilidade, né? Mas veja, se, por exemplo, a gente entende tamanho como número de funcionários, né? E eu tenho uma empresa que tem 5 funcionários e outra empresa que tem 100 funcionários, as duas trabalhando no mesmo ramo, né? E aí vem uma pandemia, como que a gente está vivendo, e nessa empresa menor, os 5 funcionários se infectam. E na empresa maior, também, 5 funcionários se infectam. Qual negócio está sob maior risco? Nesse caso, seria a empresa com 5 funcionários. Exato. Então, entende? Então, é claro que uma empresa que é menor, e isso a gente vai falar lá em extensão de nicho, tá? Quando a gente fala em extensão de nicho, a questão da agilidade que uma empresa que tem um nicho menor vai fazer mais efeito, tá, Maria Clara? Então, assim, são processos onde o meu nicho, né? Ou seja, a minha atuação de mercado ela é muito menor, então eu tenho mais agilidade. Mas quando a gente fala de tamanho, seja como você próprio destacou, o tamanho entendido como lucro, né? Ou seja, uma empresa que tem lucro menor, seja uma empresa que tem menos funcionários, em geral, apesar da que é menor ser mais ágil, ser em geral menos burocrática, ela simplesmente pode ser vencida por uma onda do mercado que é muito maior que ela simplesmente não tem tamanho para enfrentar, né? Então, eu acho que esse é a primeira aula que a gente tem numa pandemia, e eu acho que a pandemia talvez seja o melhor exemplo, né? Imaginem uma empresa pequena como essa, né? E que tem todos os seus funcionários contaminados por Covid, né? 5 funcionários. E uma empresa que tem muito mais que 5 e tem também, só que 5 funcionários infectados. Entende? Então, é um pouco a mesma coisa da idade. As empresas que são menores, elas são mais, como eu falei, suscetíveis. Não necessariamente vão falir, mas elas são mais frágeis, entendem? Elas vão ter uma estrutura menor, que, portanto, vai aguentar baques que não podem ser grandes, seja do ponto de vista do lucro, do ponto de vista do mercado, do ponto de vista do governo. Em geral, são empresas que não aguentam grandes variações ambientais, né? Então, imaginem vocês uma empresa que é pequena, né, e trabalha, por exemplo, com petróleo, né? Até determinado nível de preço do petróleo, ela aguenta. Passou daquilo, ela simplesmente vai ter que fechar, né? Então, as empresas que são menores, em geral, elas são mais frágeis, elas são mais suscetíveis. Não significa que necessariamente elas vão falir, porque, afinal de contas, elas também têm ganhos em relação a empresas maiores. Por exemplo, o que a gente vai ver ali no nicho é isso, por exemplo, agilidade, menos burocracia.
mas isso não é suficiente, entende? No mundo real dos negócios. Você só ser ágil no momento de uma crise pode até te ajudar, mas pode também não ser suficiente. Você pode ser engolido porque você não tem tamanho para peitar uma situação como aquela, entende? Então, por isso essa preocupação. A Yasmin fala aqui no chat, né? Acho que empresas menores normalmente têm menos tempo de experiência, além de menos pessoas que são responsáveis por mais aspectos da organização, né? Por exemplo, um indivíduo que tem que cuidar da área contábil, logística ao mesmo tempo, né? Quando essa empresa menor enfrenta o problema, acredito que há mais chance de dar errado, e é exatamente isso que eu estou falando. Então, essa é a questão, entende? Não é o funcionamento da empresa menor em situações normais, né? Em situações normais, ela vai ser mais ágil, vai ser mais burocrática, vai ser menos burocrática e assim por diante. Mas é justamente em momentos mais de crise ou de desafios, que não sejam crises, mas que sejam desafios que a empresa não vai ter tamanho, né? Então, esse é o processo que a abordagem ecológica chama de dependência do tamanho, né? Então, em geral, empresas que são menores vão ser muito mais suscetíveis ao fracasso. Não necessariamente vão falir, mas elas vão estar mais expostas, mais frágeis e portanto, mais suscetíveis ao fracasso, tá? Então, isso é o que a abordagem ecológica chama de processos demográficos. São processos relativos ao ambiente interno da empresa, que podem levar ela a sobreviver, ou uma empresa ser fundada, ou uma empresa falir, tá? Idade e tamanho. Depois, a teoria prescreve o que ela chama de processos ecológicos, né? Eu não gosto muito dessa nomenclatura dos processos nessa teoria, porque eles são um pouco ambíguos, tá? Você vê, é uma teoria ecológica que tem processo ecológico, então acho que fica um pouco confuso, tá? Esse é um limite da construção da teoria que eu enxergo, tá? Fica um pouco ambíguo, confunde as pessoas, mas tudo bem. A teoria, além de processos demográficos, prescreve também que processos chamados de ecológicos podem levar empresas a nascerem ou a morrerem, tá? E aí sim, aqui a gente chega, por exemplo, na questão do nicho, né? Lembrando, o que é nicho, pessoal? É basicamente, não é área de atuação, tá? Não é só a área de atuação. Então, nicho é, além da área de atuação, é o que, qual tipo de cliente dentro daquela área de atuação você vai explorar, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui as empresas de aviação, né? Varig, que já não existe mais, ou uma empresa de táxi aéreo, que são aqueles aviõezinhos menores que colocam pessoas ali dentro e vão embora por demanda, né? Todas estão na área da aviação, mas a Varig está em um nicho que é de atacado, né? Ou seja, atende todo mundo, e a táxi aérea está em um nicho de varejo, né? Ou seja, de pouca gente, atende pessoas específicas e assim por diante. Então, isso é nicho, tá? E a teoria fala, olha, a extensão do seu nicho também pode ser um fator que vai favorecer o seu sucesso ou vai favorecer a sua falência. E aí, qual que é a previsão? Empresas que são mais especialistas, o que é uma empresa que atua num nicho especialista? É a de táxi aéreo. O que é táxi aéreo? Ela atende só pessoas de nível socioeconômico A, né? Pouca gente, porque você transporta 10 pessoas, você já lucrou mais de R$1 milhão, então é uma empresa especializada, tá? Então trabalha em um nicho específico dentro da área da aviação. A teoria diz, essas empresas que são especialistas tendem a uma menor taxa de fracasso que empresas generalistas. E essa aqui é uma previsão mais polêmica, né? E eu queria ouvir de vocês qual que é a lógica que está por detrás dessa previsão, pessoal. E assim, o que a gente pode questionar em relação a isso aqui, né? Realmente, empresas que são mais especialistas dentro de um mercado, elas tendem a falir menos do que aquelas empresas que são generalistas? O que vocês acham disso? Eu concordo, professor. Eu vejo que as empresas que são mais generalistas, elas estão mais expostas a novos entrantes de mercado que estão dispostos a se especializar
nos nichos específicos que elas atendem, que são vários, né? Já que ela é generalista. Então, ela fica mais exposta à concorrência do mercado, na minha opinião. Exato. E reforçando essa noção, né, o que a gente tem? As empresas que são mais generalistas, em geral, elas são muito maiores. Né? Por quê? Para você pega, não vou usar a Varig, isso aqui é um slide que eu fiz já bem antigo, vamos pegar uma Gol, né? Uma Gol da vida. Ela é generalista, ela transporta todo mundo, de classe A a classe D. Hoje em dia até a classe D voa. Né? Então, essas empresas são empresas pesadas. Né? Elas têm estrutura muito grande, né? Para atender todo mundo, elas precisam ter uma diversidade de serviços, né? Então, elas precisam investir, vamos dizer, basicamente jogar em todas as posições, né? Ter um avião que tenha todos os serviços, né? Então, é exatamente esse raciocínio que faz a gente pensar que é uma previsão realmente que faz sentido, né? Ao passo que, se você pega as empresas especialistas, são empresas muito mais leves, mais ágeis, né? Que não precisam jogar em todas as posições, elas focam em um único mercado, né? Então, vou atender só a classe A ou A mais. Então, todas as minhas aeronaves têm o mesmo padrão, que é sempre um padrão A mais, né? Eu tenho um leque de serviços a oferecer que é muito mais reduzido do que a Gol, e assim por diante. Então, esse é um raciocínio que faz a gente pensar que realmente isso tende a ser verdade, né? Só antes de eu falar aqui, deixa eu só ler o chat, e ser especialista naquele serviço também, né? Exatamente. Agora, pergunto para vocês, ser especialista também não tem o seguinte risco, pessoal? O Antônio fala aqui, os clientes da especialista acreditam que sejam mais fiéis devido ao serviço especializado, e isso pode contribuir para a continuidade da organização a longo prazo. Exato. Então, vejam o impacto, né? A empresa que é especialista, ela geralmente vai ter menos trabalho para fidelizar as pessoas também. Agora, vejam vocês, vamos olhar o outro lado da moeda. A empresa que é especialista, ela depende basicamente de um único perfil de consumidor, né? E se, eventualmente, esse perfil de consumidor, que é o único que você atende, por algum acaso, é um conjunto de consumidores que venham à falência, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de táxi aéreo que trabalha só com pessoal do agronegócio, né? Então, meu nicho é tão específico que, além da segmentação por nível socioeconômico, então, além de atender pessoas só da classe A a mais no Brasil, eu atendo as pessoas da classe A a mais do agronegócio do Brasil. E aí vem uma crise no agronegócio brasileiro, essas pessoas quebram, né? Vai ser uma vantagem eu ser especialista nesse nicho? O que vocês acham? Acredito que não. Professor, Sim. mesmo a empresa sofrendo nesse cenário, né, de o nicho que ela atuava passou por uma crise, por ela ser especialista, ela ainda tem uma competência muito grande em alguma coisa, né? Seja em atender a essa classe específica ou as pessoas do agronegócio. Então, ela ainda tem a possibilidade de migrar para outro nicho usando essa mesma competência que ela tem, né? Mas mesmo assim, eu acho Exato. que ela ainda está sujeita a essa tendência de fracasso, porque essa questão da inovação também exige um custo muito alto. Então, apesar dela ter competência é necessário inovar, mas mesmo assim exige um custo muito alto, né? Exato, exato, entende? Então, a Tete aqui fala, né, o fato de serem menores e mais focados significa que eles se adaptam mais rápido. Exato, também isso é verdade. Só que, vejam, é um risco. Lembrando, pessoal, a gente sempre está falando de risco, nós estamos falando que necessariamente ela vai falir, entende? Então, esse seria o único porém, vamos dizer, né? Realmente, então é uma prescrição, é uma hipótese em geral verdadeira, né? Então, as empresas que são mais especialistas, elas estão menos suscetíveis ao fracasso. Porém, podem acontecer coisas como essa. Você é tão especialista que o único mercado que você atende fale, né? E aí, o que vai acontecer? Né? Alguém quer falar? Achei que tinha aberto o microfone.
Mas, basicamente, a prescrição é essa, pessoal. Então, isso é o que se chama de dinâmica de extensão de nicho na abordagem ecológica, né? Então, o que a gente começa a ver, né? Juntando as três... tudo bem. Juntando os três processos que a gente viu agora, o que seria uma empresa que teria menor chance de falência? Uma empresa antiga, grande e que tem um nicho especializado, né? Então, se, por exemplo, a gente já conseguisse juntar em uma empresa essas três características, a gente, teoricamente, mas a gente também está vendo que na prática é verdade, teórica e na prática, a gente teria uma empresa mais forte, mais sólida, com pouca ou com uma chance reduzida de falir, né? Bom, e daí a gente tem aqui, dentro dos processos ecológicos, outras duas dinâmicas, outros dois processos que esses são ecológicos puros, né? Porque trazem dois conceitos que são conceitos fundados e desenvolvidos na área da ecologia mesmo, que é população e comunidade, tá? Então, o que é população, pessoal, administrativamente falando, né? População de empresas são empresas que trabalham em um mesmo negócio, tá? Então, por exemplo, empresas automobilísticas, empresas do agronegócio, claro, dentro do negócio você tem uma diversa segmentação, tem soja, tem milho, tem algodão, tem boi, né? Mas vamos usar o agronegócio como se fosse homogêneo, não é, mas pedagogicamente vamos entender assim, né? Então, empresas automobilísticas, empresas do agronegócio, empresas têxteis, né? E assim por diante, empresas do entretenimento, todas são empresas que estão dentro de uma mesma população. Então, população das empresas automobilísticas, são todas as empresas que trabalham no ramo automobilístico. População das empresas têxteis, são todas as empresas que trabalham no negócio, no ramo têxtil, tá? Então, esse é um conceito que a gente importa da ecologia e traz para cá. E o que diz a teoria sobre a população, né? Ou seja, quando você vai pensar em fundar uma empresa ou você está fazendo um estudo do porquê uma empresa faliu, o que a gente olha em relação à população que essa teoria diz para nós? Ela diz assim, ó, fundações e fracassos prévios indicam ambientes hostis ou favoráveis. Populações que são muito densas favorecem o fracasso. Então, o que essa prescrição está falando? Ela está falando duas coisas. Primeiro, se você está em uma área, em um mercado, onde há muitas fundações, ou seja, onde muitas empresas são fundadas dentro daquela área, então, na área automobilística, eu tenho muitas empresas fundadas na área automobilística. O que isso diz para mim? Diz para mim que aquele é um ambiente favorável ao nascimento desse tipo de empresa. E o fracasso é a mesma coisa. Se eu olho um ramo, um negócio, e vejo que muitas empresas dentro daquele ramo fracassaram, isso vai indicar para mim um ambiente hostil. Então, essa é a primeira previsão da teoria. A segunda previsão é, quando você tem muitas fundações, ou seja, existem muitas empresas atuando naquele mesmo ramo, você passa a ter uma população muito densa, né? Então, por exemplo, eu tenho muitas empresas no ramo automobilístico. E uma população muito densa favorece o fracasso. O que vocês acham dessa previsão, pessoal? O que é uma população muito densa, né? Qual é a principal implicação de uma população muito densa para uma empresa? Quando você tem muitas empresas atuando no mesmo ramo, o que isso indica para você? Muita concorrência, exato. Então, aqui a palavra-chave é exatamente essa, Roberto. É concorrência. Por quê? População são empresas que estão em um mesmo ramo. Portanto, concorrência. Então, o que a teoria está trazendo para nós? Quando você tem muita concorrência, esse é um ambiente que, apesar de ser favorável ao nascimento, porque, afinal de contas, teve muita fundação, é um ambiente que vai favorecer o fracasso, porque, afinal de contas, você vai ter muita concorrência. E acho que essa é uma afirmação que a gente não precisa discutir a validade ou não, né?
Por quê? Isso é uma questão de lógica, né? Mas principalmente depois que você estuda, você sabe que é verdade, que realmente, né, a concorrência, o que a concorrência mais deseja é que os concorrentes dele, as empresas, fechem, né, para que ele fique soberano naquele mercado. Tá? Então, isso é o que a teoria chama de dinâmica da população, né? E isso, só uma nota de rodapé, vejam como é puramente ecológico, né, pessoal? Se vocês têm uma lagoa ali, né, uma lagoa com uma quantidade limitada de alimentos, e vocês têm muitos peixes que comem aquele mesmo alimento, o que vai acontecer quando essa população crescer demais ou crescer além do que o alimento consegue se renovar no lago? Essa população vai morrer, né? Então, vejam, o processo de concorrência é igual na administração. A falência de uma empresa que está em um ambiente muito populoso, né, não se dá só pelo efeito da própria concorrência, ou seja, puxa, eu fui superado pelo produto da minha concorrência. Se dá também porque em um ambiente em que há muita população de uma empresa de um mesmo tipo, simplesmente aqueles recursos que aquelas empresas usam simplesmente vão começar a acabar uma hora. Sejam esses recursos os insumos, sejam esses recursos os clientes, né? Então, eu sempre uso o exemplo das lan houses, né? Eu sei que a maioria de vocês não vivia nessa época, né? Mas quando as lan houses apareceram, pessoal, foi assim um boom, né? Por quê? Porque eram os únicos lugares onde a gente tinha internet de alta velocidade, né? As internets que a gente tinha em casa eram aquelas internets via telefone, né? Muito raramente você tinha uma internet a cabo em casa, mas ela era extremamente cara e ela te entregava uma velocidade pouca coisa mais rápida do que a telefônica. Isso eu estou falando lá no começo, tá, pessoal? Hoje a gente já sabe que, claro, nem existe mais internet a telefone, eu acho, e óbvio, as internets a cabo elas são muito mais rápidas. Mas no começo, a gente só tinha internet rápida, de alta qualidade, nas lan houses, né? Primeiro que a gente tinha redes de computador nas lan houses, né? Que era uma coisa que praticamente você não conseguia fazer na internet a telefone. Era super trabalhoso você conseguir montar uma rede de computador ou para jogar ou para trocar informação com outra pessoa com uma internet a telefone, né? Então, as lan houses ofereciam uma rede física já estabelecida, construída, com uma internet de alta velocidade, né? O que aconteceu, pessoal? Quando elas surgiram, foi um boom, né? Foi literalmente uma revolução. Existia uma lan house muito famosa, uma rede de lan house chamada Monkey, né? Quem joga aí deve saber o que eram as lojas da Monkey, né? Que era uma lan house específica para jogos, né? Jogar em rede, com internet e assim por diante, muitos computadores. Então, começaram a popular esse ambiente com empresas do tipo lan house, né? Então, com acesso rápido, com rede, tal. Pessoal, passou uns 3 anos, as lan houses elas ficaram tão populosas, né? A gente, qualquer canto que tinha uma lan house, aí tinha agora essas lan houses profissionais, tipo a Monkey, né? Que com o passar do tempo, o que aconteceu? Essa própria população começou a morrer, né? Por quê? Porque passou a ter tanta lan house, que simplesmente os recursos disponíveis naquele mercado, e agora eu vou falar de recursos dos clientes, eles tinham tanta oferta de lan house que já não fazia diferença em qual lan house você ia, né? Você podia ir em qualquer uma. Então, e o que aconteceu hoje com as lan houses? Hoje a gente usa lan house para quê, pessoal? Sei lá, no máximo para imprimir um documento na rua que você precisou ali urgentemente, né? Alguém te pediu algo impresso, você está ali numa emergência, você fala, puxa, onde que tem uma lan house? Vou lá imprimir isso aqui, né? No máximo, sei lá, ou preciso de alguma emergência, ou eu estou em uma cidade que a minha internet não serve e isso é temporário, eu vou ter que usar essa lan house. No máximo, hoje a população de lan house é tão reduzida que a gente praticamente não vê mais, e hoje ela tem basicamente esse uso, né, de impressão, de acesso a e-mail e assim por diante.
Entre outras coisas, por quê? Porque foi uma população que cresceu tanto que ela própria se canibalizou, né? É impressionante esse processo das lan houses, ilustra bem essa dinâmica da população, que chama a nossa atenção como gestor o quê? Olhe para a sua população, né? Quando a sua população começar a crescer demais, isso não é bom. Não é bom só porque você vai ter mais concorrência, mas porque também os recursos que aquele mercado utiliza vão começar a ficar cada vez mais escassos. É igual a comida no lago para o peixe, né? Se aquela espécie de peixe começa a se reproduzir a uma taxa maior do que o alimento que ele come, o alimento se renova, aquela população vai morrer. E é a mesma coisa com a empresa. Então, quando eu cresço muito minha população, eu passo a ter uma ameaça não só da própria concorrência, mas eu começo a ter uma ameaça de falta de recursos, falta de insumo, falta de cliente, falta de crédito no mercado e assim por diante. Então, isso é o que a gente chama de dinâmica da população, tá? Ou seja, populações muito densas geralmente não indica boas coisas, né? E depois eu tenho aqui um processo ecológico que se chama interdependência da comunidade. E por isso que eu falei que esses são os dois conceitos ecológicos, puramente ecológicos, trazidos para cá. Primeiro, população. Na ecologia, população são espécies, né? São espécies do mesmo gênero, mesmo tipo, né? Então, seres humanos, nós somos uma mesma população. Caninos são a mesma população, né? Répteis são a mesma população. Tá? Então, empresa, no caso das empresas, é a área de negócio, mesmo a população. E o que são comunidades, pessoal? Aqui são empresas não só que trabalham em um mesmo negócio, mas elas podem ter negócios diferentes, né? E, portanto, elas atuam em o que a gente chama de uma mesma área. Tá? Então, vejam, na ecologia, o que é a comunidade? São seres vivos que atuam, que vivem em uma mesma área. Então, por exemplo, ali no Pantanal, eu tenho várias populações, né? Porque eu tenho répteis, eu tenho serpentes, eu tenho mamíferos, tenho várias populações vivendo onde? No Pantanal, que é uma mesma área. O Pantanal forma o que a gente chama de comunidade, que é um conjunto de populações. Dentro da gestão, da administração, é a mesma ideia. Então, comunidade de empresas são empresas que atuam em uma mesma área entendida como um conjunto de populações. Aqui, pessoal, não é mais o conceito de espécies, né, e de áreas de negócio, mas sim do que a gente chama de cadeia produtiva. E até antes da aula aqui, por isso que essas aulas pela internet estão sendo boas, né, porque a gente pode ter acesso a muito conteúdo, eu tive procurando aqui como exemplo o que a gente chama de cadeia produtiva, né? O que é uma cadeia produtiva, pessoal? É uma cadeia de empresas que estão em ramos diferentes, mas que atuam para produzir o mesmo produto. Então, vejam aqui, por exemplo, a cadeia produtiva do leite, né? Primeiro passo é a produção do leite. Que tipo de empresa produz leite? As fazendas. Então, veja, eu tenho aqui uma população, ó, a população das empresas que produzem leite. Depois que esse leite é produzido, ele vai para uma etapa de resfriamento. Aqui eu já tenho outra população de empresa. Por quê? Porque aqui eu já tenho empresas industriais. Não são mais fazendas, né? A etapa 2 de resfriamento já é um outro tipo de população, empresas em geral de cunho industrial. Não vamos pegar o atalho aqui, não. Vamos para a direita. Depois que esse leite é resfriado, tem as empresas de transporte. Aqui eu já não estou falando de fazenda nem de indústria. Aqui eu estou falando de empresas de logística. Ou seja, de uma outra população de empresas. Esse leite é transportado e vai para análise e tratamento térmico. Aqui eu volto a ter empresas industriais, só que de uma outra população industrial. Não são mais empresas de resfriamento. São empresas de análise e tratamento térmico. São indústrias.
Feita essa análise, esse tratamento térmico, esse leite vai para a embalagem. Aqui já é uma outra população de empresas. São empresas do quê? De embalagem. Esse leite é embalado e vai para os mercados, para o varejo, né? Ou para o atacado, que seja. Então, aqui eu já tenho uma outra população, que são as empresas de varejo, de vendas, até chegar ao consumidor. O que é isso tudo aqui, pessoal? Isso aqui é a comunidade do leite. Entendem? Então, administrativamente, a noção de comunidade é aquela noção que junta várias populações em torno de um mesmo produto. E aí a gente puxa o conceito de cadeia produtiva. Tá? E isso aqui serve para qualquer produto. A gente podia estar falando de papel, de gasolina, de carro, de qualquer coisa que é produzido. Todo produto é produzido por uma cadeia produtiva, ou seja, por um conjunto de populações. Então, agora a teoria está falando o quê? Olha, não basta você olhar só para a sua população. Por exemplo, aqui na fazenda, né? Não basta você olhar só para a população de fazendas que concorrem com você. Você também precisa olhar para a sua comunidade. Ou seja, para as outras empresas de outros tipos que atuam em outros ramos e negócios, mas que atuam sobre o mesmo produto ou serviço que você vende, mesmo sendo empresas diferentes. Por que elas atuam sobre o mesmo produto? Porque elas fazem parte da cadeia produtiva daquele produto. Então, é isso que a empresa diz, que a teoria diz para nós aqui. Ela fala, olha, além de olhar para a sua população, você também precisa olhar para a sua cadeia produtiva, ou seja, para a sua comunidade, né? E qual que é a previsão aqui, né? A relação que você tem com outras populações de empresas, ou seja, a relação que você estabelece na sua cadeia produtiva, pode levar ao sucesso ou ao fracasso da empresa, né? E isso faz todo sentido, porque peguem aqui a cadeia produtiva do leite, né? Imaginem aqui qualquer etapa, tá? Qualquer etapa, pode ser inclusive na fazenda, mas eu vou pegar uma aqui mais do meio, porque tem empresas antes e empresas depois, fica mais fácil da gente entender. Peguem aqui a empresa de embalagem, né? O que ela vai estar olhando? Primeiro, para a população de empresas de embalagem. Eu tenho muita concorrência, tem uma empresa que oferece uma embalagem melhor que a minha, uma embalagem pior, então ela vai estar olhando para as empresas igual a ela. Só que ela vai estar olhando também para os fornecedores dela. Ou seja, ela vai estar olhando para a empresa de análise e tratamento térmico, para a empresa de transporte, de logística, de resfriamento, vai estar olhando também para as fazendas e vai estar olhando também para os clientes dela, ou seja, para quem ela vende, para o mercado e para o consumidor. Então, ela vai tanto estar olhando para quem fornece a matéria-prima, quanto para quem ela vende. Por quê? Imaginem aqui se o transporte, a empresa de logística, resolve aumentar o valor do frete, né? Que inclusive é um assunto presente no Brasil hoje, né? Então, o valor do frete do leite aumentou de, sei lá, 50 centavos por litro para 75 centavos por litro. Isso não vai impactar o valor da embalagem? Claro que vai. Por que que vai? Porque existe uma interdependência da comunidade desse produto. Isso não vai impactar em função do aumento da embalagem, da logística, não vai aumentar o valor do leite no mercado? Claro que vai, né? Então, o que a teoria mostra para a gente? Olha, você também, como gestor, precisa olhar para a sua cadeia produtiva. Variações na cadeia produtiva vão levar ao fracasso ou ao sucesso da sua empresa também, né? Eu sempre cito também aqui a empresa automobilística, por quê? Porque muita gente acha que por exemplo, sei lá, pega a Toyota, né? Muita gente acha que a Toyota produz 100% do carro. E nenhuma empresa automobilística faz isso, pessoal. Tá? Todas essas marcas que a gente vê aí, essas grandes marcas, Toyota, Renault, Mitsubishi, Jeep, Volkswagen, Ford, todas essas grandes montadoras, elas são responsáveis, elas são produtoras só de 2 aspectos do carro. Às vezes nem 2, às vezes só 1. Elas sempre vão ser responsáveis pelo chassi do carro
Tá? O que é o chassi? É o design, o formato, é a parte estrutural do carro. Ela sempre vai ser responsável por desenvolver o chassi do carro e, às vezes, ela vai ser responsável por desenvolver o motor do carro. Tá? Isso nem sempre, mas às vezes. Todo o resto do carro, pessoal, todo o resto do carro vem da cadeia produtiva do carro. A Toyota, por exemplo, não produz vidro, né, o para-brisa do carro. Ela compra o para-brisa e por isso que se chama montadora. E ao montar o carro, em cima do chassi que ela desenvolveu, ela vai colocar lá o para-brisa que ela comprou. Né? A Toyota não produz pneu do carro. Né? Ela compra o pneu, ela até pode pedir que o pneu seja produzido com um certo tipo de qualidade e de especificação, mas não é ela que produz a borracha, forma o pneu. Ela compra o pneu e depois ela, como uma montadora, vai lá, coloca aquele carro na linha de produção fordista e monta aquele carro. Ela junta as peças, ela coloca o pneu, coloca o freio, coloca o motor, o chassi que ela concebeu, né, o limpador de para-brisa, os faróis, entende? Então, isso tudo se chama interdependência da comunidade, né? Ou seja, como a sua empresa interage com as outras populações de empresa, não só com a sua população, né? Ou seja, tanto com seus fornecedores quanto com seus clientes. Então, isso é comunidade. E depois a teoria traz para a gente o que ela chama de processos ambientais. Por isso que eu falei, estão vendo como os nomes dos processos, eles são ambíguos, eles são inespecíficos, né? A gente tinha processos ecológicos e agora processos ambientais. Por que ambientais, né? É um pouco obscuro, mas tudo bem, né? Depois a gente tem processos ambientais, tá, pessoal? E aqui é muito importante vocês entenderem que esses processos ambientais se dividem em 3 subprocessos. Tá? Primeiro, o que ele chama de processos ambientais? São ênfases nas relações entre a sua empresa, entre a empresa e instituições regulatórias, pessoal. Pessoal, o que são instituições regulatórias? Tá? Por exemplo, a empresa que emite lá o certificado do ISO 9001. Né? Essa empresa que dá lá para você o certificado do ISO é uma empresa regulatória, pessoal? Ela regula alguma coisa? O que vocês acham? A ISO regula algum mercado, pessoal? Ela chega lá e fala, essa empresa aqui tem o ISO 9001. Ela está regulando o mercado? Não, pessoal, ela não está regulando o mercado. Ela está certificando o mercado. Regulação e certificação é muito diferente uma coisa da outra. Eu sempre uso esse exemplo, por quê? Porque, em geral, os alunos pensam que instituições regulatórias são essas instituições certificadoras. Tá? Quando, na verdade, a gente só tem uma única instituição que regula o mercado, pessoal. Qual é a única instituição que é capaz de regular os mercados? Vocês têm ideia? O Estado. Exato. Então, regular, porque o que é regular, pessoal? É igual quando você vai lá e regula o volume do seu rádio. Você determina o volume do seu rádio. Entende? Então, isso é regular. Certificar o rádio seria falar se aquele volume é bom ou ruim. Mas não é igual a falar é o volume 10 ou é o volume 20. Entende? Então, a única instituição que consegue regular os mercados são os estados. Então, por exemplo, o estado pode regular o preço do dólar, pode regular o preço das mercadorias, pode regular os impostos, pode determinar a circulação de pessoas, entendem? Então, é muito importante vocês entenderem que processos ambientais dizem respeito exclusivamente à relação da empresa com o Estado, tá? Então,
Esse é o foco do processo ambiental e esse é o foco da teoria, ou seja, falar que a interação entre a empresa e o Estado pode sim levar ao sucesso ou ao fracasso da empresa. Tá? Por quê? Porque é a relação da empresa com instituições regulatórias e não certificadoras ou qualquer outra natureza. Tá? Dentro das interações com o Estado, a empresa pode vivenciar basicamente 3 processos. Tá? Primeiro, turbulência política, né? E acho que no Brasil talvez todo mundo é PhD nisso, né? Toda a população do Brasil que tem uma escolaridade mínima, né? Ou que sabe ler e escrever, é um PhD em turbulência política, né? Porque tudo que o Brasil vive, basicamente desde a fundação da República, é turbulência política, né? E a fundação da República é do século XIX, que é autoexplicativo, né? Então, conflitos políticos aumentam a chance de fracasso. Não preciso nem perguntar para vocês se isso faz sentido, né? A gente está vivendo isso atualmente, né? Quantas empresas faliram no Brasil em função da turbulência política que a gente vive atualmente, né? Óbvio que é uma turbulência política na atualidade que tem outros contornos. Hoje a gente vive uma pandemia, né? A pandemia pode ter sido usada politicamente e óbvio que isso gera uma turbulência. Mas mesmo antes da pandemia, né? Peguem as últimas turbulências políticas que a gente viveu, né? Que acho que não preciso nem citar especificamente, mas peguem as últimas turbulências políticas dos últimos 10 anos. Quantas empresas faliram, né? Quantas empresas se deram mal nesse cenário? Então, indica o quê? Turbulência política é um cenário ruim, né? Aumenta a chance de fracasso da empresa quando se há uma turbulência política, né? O autor do texto cita, né, os jornais da Irlanda e na Argentina, quando esses países passaram por ditaduras militares, né? Então, o que aconteceu? Quando se teve ditaduras militares na Irlanda e na Argentina, primeiro foi uma oportunidade para jornais de oposição. Então, em um primeiro momento, a ditadura foi uma oportunidade para que surgissem jornais de oposição à ditadura, né? Passada a ditadura acabou, o que aconteceu com esses jornais? Eles acabaram também, né? Então, aqui não é nem esse processo que a gente fala assim, nossa, chegou uma turbulência política, eu fali independentemente do que eu estava atuando. Aqui é um exemplo bem específico, né? São jornais que se apoiaram em uma turbulência política, que uma vez que essa turbulência política passou, eles acabaram fechando. Tá? Então, o primeiro processo ambiental, né, que pode levar uma empresa a nascer ou a morrer, é a turbulência política. Né? Ambientes de conflitos políticos aumentam muito a chance de fracasso das empresas. Depois, pode ter o processo de regulamentação governamental, né? Então, o que é regulamentação governamental? É o próprio governo, né, permitindo ou não a criação de empresas por meio de regulações, né? Então, eu sempre cito o exemplo, por exemplo, dos subsídios à indústria agropecuária no Brasil e nos Estados Unidos, né? O que é subsídio? Dito a muito grosso modo, pessoal, é o estímulo financeiro que o governo dá para determinados ramos para aquele ramo produzir, né? E por que isso é proibido na Organização Mundial do Comércio? Porque os países eles têm condições financeiras diferentes. Então, por exemplo, se você pega uns Estados Unidos e um Senegal, né, da vida, como que você vai permitir que as fazendas do Senegal compitam no mercado internacional com as fazendas dos Estados Unidos se você permite que os governos interfiram no agronegócio, né? Então, a Organização Mundial do Comércio proíbe subsídios em algumas áreas, tá? Justamente por isso, porque há países que têm uma condição econômica muito maior, que se for permitir que o governo dê subsídios, né, a competição internacional vai ficar injusta. Então, esse é um tipo de regulação governamental, quando, por exemplo, o governo decide investir, né, em uma determinada área, e isso necessariamente vai ser positivo, né? Eu sempre cito o exemplo também
do submarino nuclear brasileiro, né? Que foi o quê? A criação do submarino nuclear brasileiro, pessoal, vai se dar, já está se dando, né? Mas começou no governo da Dilma Rousseff, né? E foi permitido por meio da criação de uma lei que criou a empresa do submarino nuclear, e essa empresa passou a funcionar só a partir da promulgação da lei. Então, vejam, aqui é um caso claro onde a regulação do governo permitiu a fundação da empresa. Não fosse essa regulação, essa empresa jamais existiria. Tá? Então, é o que a teoria chama a nossa atenção para processos de regulação governamental. Se a sua empresa atua em uma área que está sujeita à regulação do governo, esses movimentos que o governo faz de regular podem levar à falência ou ao fracasso, né, ou ao sucesso da empresa. E depois processos ambientais, que a teoria chama de parcerias institucionais, né? Ou seja, o desenvolvimento de laços entre a empresa e o Estado podem favorecer o sucesso ou o fracasso da empresa, né? Aqui eu sempre cito o exemplo dessa empresa que eu trabalhei como trainee, né, que se chama Grupo André Maggi, que é uma empresa lá do Mato Grosso, e que aconteceu um fato muito curioso quando eu estava trabalhando lá, né? Para quem conhece o CQC, né, se me falha a memória, acho que é isso, né, aquele programa CQC, isso era mais ou menos 2006, né? O que acontece? Esse Grupo Maggi é uma empresa que trabalha no ramo do agronegócio. Quando a gente fala de agronegócio, uma das questões que mais bate duro no agronegócio é a questão ambiental, né? Então, por quê? Porque muitas empresas que trabalham no agronegócio são acusadas de desmatar, né, de acabar com recursos naturais para poder plantar ou para poder criar gado, né? E quando eu estava trabalhando lá, acho que era 2006, o CQC foi entregar para o presidente da empresa o prêmio de Motosserra de Ouro, né? Foram lá em Cuiabá, com todo aquele jeito apelativo do CQC, que todo mundo conhece, né? Abordaram lá o presidente da empresa na rua, daquele jeito bem estabanado, né? E tá aqui, Jacir, né? A entrega da Motosserra de Ouro para você como maior desmatador do Brasil, né? E, bom, aquilo afetou diretamente a imagem e a reputação da empresa, né? Pessoal, o que um mês depois a empresa fez? Por meio de lobby com o Estado do Mato Grosso, tá? A Assembleia Legislativa do Estado entregou um prêmio para a empresa de empresa ambientalmente responsável, né? Então, assim, em reação a essa ameaça à imagem e atividade da empresa que o programa fez de entregar a Motosserra de Ouro, a empresa desenvolveu um laço de parceria com o Estado, né? E, óbvio, apresentou dados, relatórios que mostram que o desmatamento não é daquele tamanho, é sempre um desmatamento que tem replantio, enfim, né? E desenvolveu um laço com o próprio Estado, de modo que a Assembleia Legislativa depois entregou um prêmio para a Maggi de empresa ambientalmente responsável, né? E isso foi divulgado, saiu na imprensa, tal, como reação ao prêmio Motosserra de Ouro, né? Então, o que é isso? Isso é um exemplo de parceria institucional, né? Ou seja, onde a empresa, uma vez que se viu ameaçada, né, a sua imagem, o seu negócio, por meio de alguma atitude de algum stakeholder, ela desenvolveu uma parceria institucional com o Estado, de modo que o Estado, nesse caso específico, né, deu uma resposta falando, não, essa aqui é uma empresa que tem certificação ambiental do Estado, né? Então, isso é o quê? É um processo de parceria, que a teoria chama de parceria institucional, que a empresa desenvolve um laço profissional, né, com o Estado como modo de favorecer o seu negócio, tá? Então, parceria institucional, e esses são os 3 processos ambientais. E o último processo é o processo tecnológico, né, que é completamente autoexplicativo, pessoal, né? Então, aqui, vamos dizer, seria a única dimensão de estrutura que a teoria toca, tá? Porque quando a gente fala, né, até agora a gente estava falando só de ambiente, né? Ambiente interno e externo. E aqui a teoria ecológica foca um pouco em estrutura, né, que é a questão da tecnologia, né? Ou seja, são os processos em que a teoria dá ênfase no surgimento e adoção ou não de novas tecnologias pela empresa. Como eu disse, é completamente autoexplicativo, né?
Então, a teoria só especifica que que ela chama de ciclos de tecnologia, né? Ou seja, quando uma tecnologia, seja ela disruptiva ou não, né? O que é uma tecnologia disruptiva? É aquela tecnologia que muda completamente o mercado. Então, o que é disruptivo? É você sair da fita cassete e ir para o streaming do Netflix, né? Então, aquilo rompe aquele modo de funcionamento do mercado. Quando existe um surgimento de uma tecnologia, dentro da teoria ecológica, ela segue esse processo aqui, né? Ou seja, primeiro uma tecnologia que aumenta ou destrói a nossa competência, né? Aumenta é uma tecnologia que incrementa. Então, é quando a gente sai, por exemplo, do CD e vai para o DVD. Então, são tecnologias muito parecidas, né? E que, na verdade, não rompem uma com a outra, elas só incrementam. Ou são tecnologias disruptivas, que destroem a nossa competência, né? Ou seja, a gente está na fita cassete, a gente tem aqui a dona da Blockbuster e surge o DVD, né? Então, primeira coisa, o ciclo de tecnologia tem uma primeira etapa de reconhecimento, né, dessa tecnologia. Essa é uma tecnologia que está aumentando ou destruindo a nossa competência. Segundo passo do ciclo de tecnologia dentro da teoria ecológica, né? Essa tecnologia, uma vez adotada ou não, né, ela passa por um processo que ele chama de fermentação. O que é fermentação? É a adaptação dessa nova tecnologia às necessidades da empresa, né? Então, ok, a gente vai adotar aqui, por exemplo, tecnologia de streaming, né? Mas qual streaming? Com qual velocidade? Qual o peso dos vídeos que a gente vai oferecer? É um peso equivalente com a banda de internet que a gente tem? Então, fermentando, trabalhando, adaptando e moldando essa tecnologia à necessidade da empresa, é o segundo momento. Para, ao final, chegar ao que a teoria chama de design dominante, que é o design final daquela tecnologia, né? Então, ok, a gente já viu que é uma tecnologia, por exemplo, que destrói a nossa competência atual de fitas cassetes, precisamos adotar o streaming. Então, vamos fermentar esse streaming, né? Ou seja, que tipo de streaming? Vamos configurar ele modular e vamos, ao final, chegar a um modelo de streaming dominante, que é o modelo final que a nossa empresa vai oferecer, tá? Então, isso é o que a teoria chama de processos tecnológicos, né? Como eu disse, é bem autoexplicativo, essa questão de tecnologia é bem difundida entre nós, né? E é o que a teoria chama a nossa atenção para processos tecnológicos que podem, sim, levar uma empresa a nascer ou uma empresa a morrer, tá? Essa é a atenção que ela chama para nós. Tudo bem, então, pessoal? Então, esse é o capítulo, né? Esse é o tema de abordagem ecológica que o Baum traz para nós nesse capítulo, tá? Então, aí, para ir para o nosso encerramento, abro para vocês aí para perguntas, questões, considerações sobre o conteúdo. Professor, esses motivos que levam as empresas a fracassarem, eles costumam variar muito de um país para outro? Porque eu sei que, ok, tem as questões políticas, tecnológicas, tudo mais, mas isso chega a influenciar muito esses motivos? Certamente. Veja você, né, o que está acontecendo, por exemplo, com a Ford no mundo, né? A Ford fechou no Brasil, mas continua na Argentina, continua nos Estados Unidos, né? Continua na França, continua na Indonésia. Então, sim, com certeza, né? E aqui a gente pode chamar a atenção para pelo menos um processo que a gente viu aqui, que são os processos ambientais, que é, por exemplo, a relação dessa empresa com os estados nacionais de cada país, né? Então, certamente, a Ford resolveu fechar aqui no Brasil por várias questões internas, né, de lucro e tal, mas do ponto de vista do ambiente do Brasil, certamente porque comparando com a Argentina, lá na Argentina ela vai ter menos imposto para pagar, ela vai ter menos custo de recursos e de insumo, né, ela vai ter um dólar mais favorável e assim por diante. Então, sem dúvida nenhuma, né? É isso que os processos ambientais chamam a nossa atenção, que é o quê? A relação da empresa com o Estado. Se a gente está falando de país, a gente está falando de Estado, né? Então, sim, com certeza, né?
Entrariam aí também questões que a teoria não traz, só que a gente viu, por exemplo, no Morgan, questões culturais, né? Então, vão ter ambientes de culturas que vão favorecer, por exemplo, mais um tipo de produção do que outra. Então, sem dúvida, tá? As questões relativas a país são questões que vão impactar diretamente a atividade das empresas, né? E a gente viu aqui alguns exemplos aí nos processos ambientais. Entendi, professor. Obrigada. O que mais, pessoal? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Ok? Bom, então é isso, pessoal. Essa, então, é a aula de abordagem ecológica, tá? E, como eu falei, eu considero uma abordagem muito importante, que eu gosto bastante, bem administrativa, né? E que responde uma questão que é muito relevante na administração, né? Por que que uma empresa nasce ou falha, tá bom? A gente se encontra, então, na quinta-feira, tá? Para as aulas sobre Fordismo e Taylorismo, tá bom? Uma boa noite para vocês, pessoal. Se cuidem aí e até quinta. Boa noite.